Bem, então, é, voltando à nossa temática, hoje nós vamos fazer uma síntese desse contexto introdutório, inicial, sobre o que são as políticas públicas, para que elas servem, qual o significado delas no contexto da educação e da nossa vida diária. E aí eu procurei fazer um material com o título A Política e o Jogo Político, no contexto das políticas públicas, e obviamente é uma leitura, mas não é a única, né? Então, por isso eu coloquei aqui uma leitura possível, que é a leitura que eu vou fazer junto com vocês, baseado, obviamente, nos textos que estão alocados lá no SIGA, dentre os quais o texto do professor Libânio, e do texto do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e as políticas públicas. Para começar a nossa fala, eu quero iniciar fazendo um certo passeio pela década de 90. E por que eu escolhi começar dessa forma? Primeiro porque foi um momento histórico que alguns de vocês não vivenciou enquanto cidadão ativo. Vivenciou apenas e vivencia pelas leituras. E falar de um contexto histórico, qualquer que seja ele, possibilita começar por onde o indivíduo quiser. Eu poderia, por exemplo, falar da década de 90 a partir do prisma da conquista do Tetra, né? Foi nessa década de 90 que nós não, né? Que a seleção brasileira supostamente conquistou o tetracampeonato lá nos Estados Unidos. Poderia falar disto, mas não é isso, obviamente, que interessa na nossa fala. Assim como poderia trazer algumas lembranças, estas bem presentes, inclusive, na minha lembrança, do início das telecomunicações móveis, né? Esta peça de museu, né, é um Motorola, não me lembro a referência dele, mas era um primeiro modelo de telefonia celular, chamada carinhosamente à época de tijolão. Poderia também falar disto. E o tijolão, querendo ou não, tem uma confluência com o que nós vamos falar hoje lá na frente, sobre o advento das políticas públicas e telecomunicações. E poderia também trazer, obviamente, um resgate, já que nós estamos aqui próximos aos festejos de carnaval, que não vão acontecer, né, por conta do momento sanitário que nós vivemos, e aí fica aqui a dica para que, de fato, vocês fiquem em casa nesse período carnavalesco, da banda, né, do El Chan, que ainda hoje faz um certo sucesso, sobretudo nesses programas de TV que fazem um resgate da cultura pop, né, vamos assim dizer, da década de 90. Tudo isso, obviamente, está inserido na história, mas o que nós queremos nos concentrar para compreendermos as políticas públicas. A política por trás das políticas públicas tem a ver com um evento ocorrido na cidade de Washington, que deu origem ao chamado Consenso de Washington. Nada mais, nada menos do que uma reunião de um grande bloco econômico composto pelos Estados Unidos e que tinha representantes da América Latina, secretários de Estado, secretários de governo, ministros, estudiosos, pessoal da iniciativa privada e das organizações não governamentais. Na cidade de Washington, capitaneado pelos Estados Unidos, ocorreu uma grande reunião e que daí se tirou um chamado consenso, que não era bem consensual, é bem verdade, sobre quais as diretrizes devem ser tomadas pelos países da América do Sul, pensando no desenvolvimento econômico, estrutural, institucional do seu povo. E, obviamente, por mais paradoxal que seja e engraçado, foi pensado estrategicamente pelos Estados Unidos, porque, óbvio, seguiu todo um processo, toda uma cultura neocolonizadora. Os Estados Unidos, como potência capitalista saída da fusão da Guerra Fria, começou a olhar para a América Latina, e ainda assim é nos dias de hoje, como um grande quintal,
numa perspectiva mais crítica, ou como um grande parceiro, numa perspectiva mais otimista, parceiro comercial, parceiro alfandegário, parceiro estrutural. É bem verdade que parcerias não necessariamente são propícias a todos os lados. Quando eu posso fazer uma parceria que seja extremamente danosa para o meu parceiro ou para a minha parceira. E é mais ou menos essa história que nós vamos começar a contar a partir do Fundo Monetário Internacional, que começou a olhar, como essa charge coloca, para os países ditos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, com um olhar de uma tentativa de cuidado, na visão, obviamente, deles. E isso debandou para alguns desdobramentos que nós vamos observar a partir de agora. Primeira coisa é que eu coloquei, e aí por isso que eu disse que isso é uma possível leitura, como um novo caminho das Índias. Nós sabemos que a época da invasão do Brasil pela metrópole portuguesa, não só portuguesa, holandesa, francesa, chegaram aqui aos nossos territórios. Esse caminho das Índias, ele tinha como mote, a época do, entre aspas, descobrimento, a busca de novos mercados. E esse novo caminho das Índias que eu estou chamando aqui é justamente quando o grande capital mira a América Latina como sendo uma nova possibilidade de comércio e, por que não falar, de recolonização. Nós tínhamos um cenário na América Latina que era preocupante. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tínhamos, após a redemocratização e a saída da ditadura militar do poder, um estado de hiperinflação, um estado de aumento da dívida externa, um desequilíbrio fiscal e uma redução do produto interno bruto per capita, ou seja, um empobrecimento da nação. Não coincidentemente, um cenário parecido com o que nós estamos vivenciando, inclusive nos dias atuais, exceto pela hiperinflação. Nós temos uma inflação hoje que, apesar de estar retomando as nossas vidas diárias, quando a gente chega no supermercado ou num posto de gasolina e vê, por exemplo, os preços subindo e o nosso poder de compra não acompanhando, ou seja, o empobrecimento da população em geral, isso são indícios de inflação. Porém, na época histórica que nós nos referimos, nós tínhamos inflação de mais de 1000% em determinados países da América Latina. Para se ter uma ideia, aqui no Brasil, a época do governo Sarney, você chegava no supermercado às 8 da manhã e o preço de um determinado produto era X, e ao final do dia, alguns produtos chegavam até a 2x, ou seja, dobrava o preço dentro de 24 horas por conta dessa demanda internacionalizada da economia. Porque um dos pressupostos do consenso de Washington era justamente a dolarização da economia. E a dolarização da economia serve muito aos interesses dos Estados Unidos, porque deixam a sua moeda mais forte, mas pouco aos países da América Latina, porque entram num endividamento e entram, obviamente, numa precarização do poder de compra, sobretudo da população mais pobre. Nesse contexto, o consenso de Washington, e que era a visão da OCDE à época, trazia como grande vilão desse contexto socioeconômico deteriorado o populismo político, o descontrole fiscal, o excesso de intervenção do Estado e, como solução, a privatização, o liberalismo e as reformas. Como eu falei, nada também coincidente, nós vivemos hoje uma mesma narrativa, por vias distintas, mas temos hoje, e isso é fato, o endividamento público em níveis preocupantes. A nossa dívida pública hoje chega a perto de 90% do PIB, e, obviamente, nós precisamos pensar
numa política de controle de gastos. Isso é verdade. Porém, como fazer isto é que diz respeito a quem interessa. E no caso específico, não de agora, mas da época do consenso de Washington, ou seja, início da década de 90, a solução dita possível era privatização das empresas estatais, reforma fiscal, reforma tributária, reforma previdenciária. Além disso, nós tínhamos no Brasil o embarque de um modelo de estabilidade. À época, se discutia o real, que ainda é a nossa moeda hoje, porém, junto com essa estabilidade da moeda, veio a reboque, e aqui eu estou utilizando como referência o texto do professor Bresser Pereira, que foi, inclusive, ministro da Economia e da Fazenda no Brasil. Vinha a reboque a venda das estatais por valores que são discutíveis, a redução do investimento em áreas prioritárias, sobretudo em relação ao equilíbrio social, e, como consequência, desinvestimentos do Estado em relação aos serviços públicos e, obviamente, a precarização dos mesmos. E aí, aqui, a gente pode ter exemplos no SUS, na educação pública e também na segurança. Ora, esta visão é justamente o que essa caricatura traz, como o tio Sam, representado aqui pelo modelo econômico norte-americano, estadunidense, como o grande patrocinador destas reformas. E tinha como narrativa o desenvolvimento e o progresso, a modernização da América Latina. Era assim que era vendida a narrativa aos países da América Latina. É bem verdade que as políticas públicas, e nós já falamos isso, elas só combinam com estados democráticos fortes. E, ao contrário, nós estávamos observando um movimento autoritário e, por vezes, ditatorial na América Latina, a exemplo da Argentina, a exemplo do Chile, com uma grande intervenção por meio da autoridade, culminando, inclusive, com regimes ditatoriais, como foi o caso de Pinochet, lá no Estado chileno. Aqui no Brasil, nós estávamos numa transição da redemocratização, mas ainda com grande influência do pensamento ditatorial estabelecido pelos anos de governo militar, ou melhor, de intervenção militar no nosso Estado. Ora, dito isto, nós observamos isso em consonância com o que pensa Martínez Rengel e Reyes Garmendia, um texto que está disponível para vocês também, como sendo este momento histórico um olhar, uma mirada internacional, que eu estou chamando aqui, junto com essas autoras, de uma neocolonização a partir da política externa. Lembrando, essa neocolonização, ela não é mais dentro de um modelo escravagista, de um modelo expoliativo por meio da força. Ela é mais cruel. Ela é uma neocolonização por meio da legislação, dos pactos internacionais, das políticas externas e do forte endividamento do Estado. Quando eu falo do Estado, não só o brasileiro. E aí aqui a gente traz a primeira geração de reformas. Houve já 2 gerações, nós vamos focar hoje nessa primeira. Ora, saído do consenso de Washington, com toda essa visão de que a América Latina estava passando por um momento de dificuldade fiscal, de dificuldade econômica e de necessidade de progresso, surgem as ideias, dentre as quais reforma previdenciária e reforma fiscal. Quando a gente observa isso hoje, a gente tem um cenário de compreensão parecido com o que houve à época. Nós acabamos de passar por uma nova reforma previdenciária e estamos prestes a uma nova reforma fiscal. E quando a gente vê isso na balança, não que elas não sejam necessárias, reformar sempre é preciso, mas existe uma diferença entre reformar e deformar.
porque toda reforma ela precisa privilegiar o interesse de alguém. E no caso da reforma previdenciária fiscal desta época, assim como a que nós sofremos há meses atrás, o grande beneficiário é o mercado financeiro, o grande capital. E aí, só para ter uma ideia, hoje nós temos um regime previdenciário sob a premissa de que a Previdência estava quebrada e de que nossa população estava envelhecendo, que são premissas até razoavelmente corretas, exceto o da quebra da Previdência no momento. Nós temos hoje como ônus trabalhar até 65 anos e ter 40 anos de contribuição para ter uma previdência de 100%, ou seja, integral. Sem falar que isto traz um arroxo na vida daquele mais vulnerável, com a precarização do trabalho, a retirada de garantias constitucionais, de direitos trabalhistas e a exploração da mão de obra. Visto que, junto com este cenário, nós temos uma imensa massa de desempregados. Este cenário que a gente está falando hoje, 2021, era parecido com o cenário da década de 90, pós-consenso de Washington. E, além da reforma previdenciária e fiscal, veio também o que foi chamado de flexibilização das garantias e direitos coletivos, que é um nome bonito para dizer redução de direitos e garantias coletivas. Inclusive, vocês vivenciaram nos últimos anos, esteve na pauta atual, inclusive, a retirada do direito de férias de 13º. Ora, à época, essas reformas foram um pouco mais suaves, mas guardando as proporções suficientes para precarizar a mão de obra e, sobretudo, falando dentro do contexto das políticas públicas, propiciar um processo de desindustrialização, ou seja, o desenvolvimento do país, do ponto de vista da soberania nacional, do investimento em multinacionais que pudessem ampliar a receita, foi feito ao contrário. E aí, sob o argumento de que precisávamos nos inserir numa política externa, acabamos por esvaziar o investimento local. E isso, obviamente, dentro de um argumento que era a redução dos gastos públicos. E aqui cabe uma crítica: o que é gasto público e o que é investimento público. Será que educação e saúde são gastos públicos ou investimentos públicos? Uma vez que, só para citar um exemplo, se eu invisto R$ 1 hoje no SUS, ou melhor, R$ 1 em educação, eu economizo R$ 4 no SUS, como, por exemplo, a partir de um processo de saneamento básico. Se eu investisse R$ 1 em saneamento básico, hoje se teria uma economia de R$ 4 no Sistema Único de Saúde, pela redução das doenças e da precariedade advindas da falta de saneamento. E saneamento básico é também um investimento educacional a longo prazo. Ora, então essa lógica entre gasto público e investimento público é o que nós precisamos, enquanto profissionais da educação e cidadãos, olharmos e mirarmos a nossa atenção. Juntamente com isso, veio a questão da competitividade externa. Precisamos desburocratizar o Estado para torná-lo mais competitivo. E aí, mais uma vez, não estou falando aqui do discurso do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, apesar de serem muito similares e não poderiam deixar de ser, uma vez que Paulo Guedes, assim como outros economistas por aí afora, foram formados dentro desse modelo da Escola de Chicago, que é uma escola liberal ou neoliberal, dependendo da leitura que você faça, da economia e das políticas de Estado. Por fim, como cereja do bolo, as privatizações. Então, era esse caldeirão que estava sendo mexido e orquestrado pelas forças do capital internacional, dentre as quais o Banco Mundial, a OCDE e o Fundo Monetário Internacional. Não precisa de muita
como diz um amigo meu, de muita sabedança, para compreender que isso levou a uma repercussão direta, não só na educação, mas na vida do cidadão comum, dentre os quais nós que estamos aqui agora neste diálogo. E aí, nesse aspecto, vale ressaltar o papel da nossa imprensa à época. E aí eu fiz questão de trazer a capa de uma revista semanal que ainda circula nos dias de hoje e que é, se não o maior, um dos grandes maiores interlocutores do mercado financeiro. E aí essa revista trouxe na sua capa esta mensagem: Brasil anos 90, uma agenda para vencer o atraso. Ora, quem é que não quer vencer o atraso? Quem é que quer ser atrasado? Como já disse o próprio Schwartzman, todo argumento em torno do atraso ele é atrativo, porque me leva a romper, em tese, algo que me está me colocando para trás. Só que esse atraso era um atraso na perspectiva de fora, era um atraso na perspectiva do capital, era um atraso na perspectiva do mercado financeiro, sem consultar a quem mais interessava, que era a população. E aí, obviamente, nessa agenda, entre aspas, da modernização, estavam todos aqueles elementos anteriormente citados, sobretudo redução de gastos públicos, que a gente pode ter uma leitura de investimento, e venda das estatais, sobretudo aquelas que geram estrutura, minério e energia. Ora, então aqui a própria revista traz: o Brasil precisa educar-se, reformar o Estado e atrelar-se a uma utopia. Apesar dos nossos problemas, poucos países têm tantos recursos para chegar à prosperidade. Ora, se fosse implementado e essa prosperidade de fato tivesse vindo, nós falando hoje de em pleno 2021, nós deveríamos ter como reflexo uma prosperidade, uma modernização e uma melhoria da nossa qualidade de vida. Foi isso que aconteceu? Será que estas medidas impactaram de fato na vida do cidadão brasileiro ou, ao contrário, garantiu recursos aos fundos internacionais? E aí o cenário brasileiro, ao aderir a este modelo liberal ou neoliberal da economia, aprofundou as desigualdades, aumentou a nossa dívida externa e escalonou, obviamente, o desequilíbrio entre classes. Esta foi a grande repercussão dessas políticas. Óbvio, sem fazer uma leitura absoluta. Se a gente for pegar a telefonia, por exemplo, nós temos um avanço. Nós tínhamos, no final dos anos 80 e início dos anos 90, o telefone como sendo uma propriedade privada e exclusiva de determinadas pessoas. Para se ter uma ideia, você que nasceu há poucos anos, há menos de 20 anos, ou há 20 anos, pode não saber que o telefone era uma propriedade que a gente alugava. Nas casas não se tinha telefonia móvel, a telefonia era fixa, era cara e era um patrimônio. Isso, com a abertura de capital, com a privatização das empresas de telecomunicações e o advento da telefonia móvel, chegou hoje a dados de, eu posso dizer, uma democratização e acesso à telefonia. Nós temos hoje 200 milhões de brasileiros, aproximadamente, e 210 milhões de linhas telefônicas, ou seja, em tese, tem mais de um celular por habitante. No entanto, também cabe a pergunta: esse serviço é um serviço barato? Esse serviço é um serviço de qualidade? Nós temos hoje, por exemplo, uma banda larga compatível com as nossas necessidades? Que o diga os perrengues vivenciados agora na nossa pandemia, aonde banda larga é ainda uma questão de luxo. Mas eu não posso dizer que não foi um caso de sucesso, ou melhor, de democratização, os serviços de privatização das telecomunicações.
No entanto, eu tenho uma série de outros exemplos que mostram que este cenário e esta adesão às reformas só trouxe um benefício para os grandes setores do capital e para, obviamente, as grandes corporações, sob o discurso de modernização e desenvolvimento, se vendeu por preços muito módicos as nossas estatais, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce. E o pior, décadas depois, o controle desse processo ainda é precário, tanto que nós temos hoje uma série de acidentes, ou melhor, de crimes ambientais acontecendo, como, por exemplo, em Brumadinho, e nós não temos hoje ainda a resolução dessas questões, porque o próprio modelo de controle ficou também vulnerável. Além disso, o grande impacto nos serviços e setores públicos, com a redução do investimento, a precarização sobre a justificativa de uma austeridade fiscal, ou seja, de um controle de gastos públicos. Por fim, nós tivemos a adesão a esses programas de privatização, sobretudo no que diz respeito aos bens de produção e de serviço. A época do governo Fernando Henrique, telecomunicações, energia, mineração e transporte. Ora, aí você pode me perguntar, e o reflexo se deu exclusivamente ao longo de um governo? Não. Nós temos aqui como exemplo, o processo de privatização entre os anos de 1990 e 2016. Óbvio, com proporções distintas, com setores distintos, mas ocorrendo ao longo da história em todos os governos brasileiros, sem tirar nenhum, exceto o atual, que ainda por incompetência na visão do mercado, não conseguiu vender nada, mas tem uma agenda de desestatização que inclui, inclusive, bancos e petróleo. Ora, trazendo isso nessa escalada histórica, nós temos o governo Fernando Collor com um plano nacional de desestatização, não coincidentemente, é hoje Collor o mentor do atual governo no que diz respeito às notícias que foram veiculadas na última semana. Na época de Collor, 18 empresas públicas foram privatizadas, dentre as quais a Usiminas e as siderúrgicas. A Siderúrgica Nacional, por exemplo, respondia pela produção de aço brasileiro e hoje ela produz para o mercado de capital. Além disso, o governo Itamar Franco, com a CSN, que eu falei anteriormente, e a Embraer. No governo Fernando Henrique Cardoso, foi o grande boom das privatizações. Inclusive, é hoje chamado pela crítica jornalística da privataria tucana, onde se criou as agências de regulação, Anatel, ANEEL, dentre outras, privatizou o sistema de telecomunicações, e aí eu já falei nisso, em alguma dose, trazendo inclusive benefícios de universalização do modelo de telefonia móvel, porém, há custos que precisam ser pensados e a própria qualidade que precisa ser pensada. O setor energético foi também um dos alvos, alguns bancos e a cereja do bolo, a Vale do Rio Doce, que era uma empresa à época superavitária, ou seja, dava lucro, e foi vendida, segundo alguns estudos, por 10% daquilo que ela valia. E hoje a Vale é uma das mega acionistas do setor na Bolsa de Valores do Ibovespa e é responsável por uma série de crimes ambientais, como o citado anteriormente em Mariana e Brumadinho. Ora, nesse sentido, tivemos o governo Lula, de 2003 a 2010, com outra visão acerca dessas privatizações, porém focando nas concessões públicas, que é um nome também suavizado para uma privatização ao longo do tempo. A concessão seria o direito de exploração por 20, 30 anos daquilo que em tese era público. E aí se fez concessão das rodovias federais, dos serviços de hidrelétricas e trouxe como receita 15,8 bilhões, de acordo com o Ministério da Economia. É bem verdade que, em termos comparativos, há uma guinada. Eu tenho
em um primeiro momento, a menina dos olhos, os setores de infraestrutura, sobretudo energia, e agora os setores de serviços, como a própria Infraero e as rodovias federais. Governo Dilma, seguindo a mesma cartilha das concessões, continuou avançando justamente, como eu vinha falando, em torno da Infraero, aeroportos, portos, ferrovias. Ora, não se coloca na mesma medida e no mesmo modelo, há nuances de diferenças, porém, dentro de uma perspectiva das políticas públicas estatais, nós vimos que o Brasil ainda sofre a influência desse modelo liberalizante ao longo do tempo. E como eu falei anteriormente, o atual governo tem uma política, uma pasta chamada de pasta da desestatização, que era ocupada pelo Salim, que foi demitido há alguns meses atrás, e que já tinha na pasta 600 empresas mapeadas como ditas não eficientes, como ditas precarizadas. E a menina dos olhos de ouro, Banco do Brasil e Petrobras. Nós vivemos hoje já na pele um modelo que traz o aumento dos custos. Estamos hoje em fevereiro de 2021 com o gás de cozinha beirando os R$100 e com a gasolina, basta você ir aí na esquina e fazer a constatação, beirando os R$5,50. Então é este o modelo que vem desde o final da década de 80, início da década de 90, novo milênio, acerca do nosso contexto político estatal. Ainda uma visão de desestatização, uma narrativa de ineficiência, de um Estado inchado e de serviços públicos precários. Esta é a narrativa vendida diariamente nos jornais nacionais da vida. Ora, nesse aspecto, você pode me perguntar, e no contexto da educação? E aí nós temos 2 textos que retratam isso de maneira muito interessante. O texto da Silva, de 2005, professor Abadia, e o próprio texto do professor Libânio, onde demonstram que todo esse modelo trazido dentro do plano macroeconômico tem como objetivo final a privatização dos setores da educação. E aí, quando eu digo isto, nós temos aqui uma relação interessante, desde a década de 80 até os anos 2000, dessa redução dos investimentos, que é colocado pela mídia como gastos. Então, se a gente for observar, nesse período histórico que eu estou falando, da década de 90, observamos que saímos de um patamar de 4,5% do PIB para próximo de 3,5%, ou seja, 1% a menos de quase 1 trilhão. É muito dinheiro. E aí é bem verdade que no início dos anos 2000, houve uma retomada desses investimentos, sobretudo com o financiamento da educação superior, ProUni, FIES, REUNI e Fundeb, porém ainda em patamares discutíveis, uma vez que o próprio Plano Nacional de Educação previa 10% do PIB, e nós chegamos aqui ao final do governo Lula e início do governo Dilma com 6% apenas. Apenas, apesar de ser um grande volume, mas apenas comparado com a meta. Porém, se a gente for observar ao fim da ditadura militar, nós tínhamos ainda menos de 3%. Durante o regime da ditadura, nós chegamos a perto de 2%. E ainda assim é vendido como uma década de ouro da educação por algumas narrativas, que dizem, não, a época da ditadura militar, a educação brasileira funcionava. Funcionava tanto que nós estamos vendo que, além da distinção entre o público e o privado, o investimento era pífio. Ora, pegando numa linha do tempo, de acordo com o próprio Ministério da Educação, nós vimos isso
em termos de uma estagnação nas décadas de 90, uma retomada nos anos 2000 e, até 2013, um crescente aumento na educação básica, sobretudo pelas vias do Fundeb. Porém, nós vimos há alguns meses atrás a disputa que foi a reestruturação e a manutenção do Fundeb, com a crítica do Ministério da Economia sobre de onde vamos retirar dinheiro, uma vez que me parece que a educação ainda é visto como gasto. Feitas essas considerações, nós temos drásticas consequências nas políticas públicas atuais. A gente observa, por exemplo, que todo esse processo levou ao que a gente chama, quando eu falo a gente, baseado no texto da professora Bádia, ao crescente desmantelamento do Estado Nacional Desenvolvimentista, com um processo crescente de agora deu trava-língua. Falta de investimento na indústria, a desindustrialização. Nós tivemos também uma redução das políticas sociais e, sobretudo, a entrega do nosso patrimônio ao capital aberto, o sistema de privatizações. Aí, nesse sentido, o aumento das políticas regulatórias, e eu chamo a atenção aqui para duas, a política regulatória das águas e a política regulatória do resíduo sólido, essas duas com uma influência direta na nossa vida cotidiana e que geram políticas públicas de saneamento básico e de tratamento de resíduos sólidos que ainda não está vigente, mas que já deveria estar, e que pode trazer como uma consequência a redução ao acesso, a precarização dos serviços e o aumento dos custos. Em outras palavras, tornar o serviço de água e lixo mais caro do que o que já é. Além disso, a oferta e a concorrência, ao invés de trazer um maior controle e transparência, traz hoje serviços caros, baixa qualidade e um aumento das reclamações em qualquer site de busca que você for ver relacionado ao PROCON, você vai constatar esses dados que a própria professora Bádia traz. Por fim, nesta perspectiva, o aumento do lobby na política, que seria a influência das grandes corporações nos projetos de lei e na elaboração de políticas públicas dentro do Congresso Nacional, sobretudo quando você está falando de empresas relacionadas à energia e empresas relacionadas ao capital financeiro. Nesse aspecto, há uma precarização do trabalho, uma precarização das relações sociais. Essas foram as grandes consequências de todo esse processo nas políticas públicas até os dias atuais, apesar da gente estar pegando um recorte do início da década de 90 e anos 2000. E, atualmente, para a gente fechar e encaminhar para as nossas discussões, nós temos como reflexo a gerência do mercado financeiro nos nossos interesses nacionais. Quando a gente vê hoje, por exemplo, políticas públicas em torno dos marcos regulatórios do saneamento que podem promover, diga-se de passagem, a privatização dos recursos hídricos. Nós temos um plano de desestatização, como eu falei para vocês, na gaveta do Ministério do Planejamento e da Economia, e que tudo indica nos próximos anos vai levar à privatização dos Correios e da Eletrobras, fora os serviços de dados, Dataprev e Serp. Diga-se de passagem, a preços que provavelmente não chegam àquilo que eles valem. Então, é preciso ficar atento aos reflexos disso no nosso cotidiano, sobretudo se esse plano de desestatização chegar até o Banco do Brasil e a Petrobras e a Caixa Econômica, para citar apenas três. Por quê? Caixa Econômica é um banco hoje que tem como mote benefícios sociais, sobretudo ligados ao plano de habitação. Banco do Brasil, agroecologia e, obviamente, também agronegócio. E a Petrobras, porque se não hoje é autossuficiente, mas com o advento do pré-sal,
poderíamos ter tido um ponto de inflexão na nossa história, sobretudo no que diz respeito às políticas públicas de saúde e educação, uma vez que o que anteriormente estava fixado para ser investido 75% em educação e 25% em saúde, dos royalties do petróleo advindos do pré-sal, seria um ponto de inflexão para a gente virar a nossa geopolítica. Sabemos o que aconteceu, 2014 para cá, e projetos de lei que passaram para a já privatização do pré-sal nacional. É esta a nossa realidade, que amplia as desigualdades sociais, que retorna o Brasil ao mapa da fome e que traz hoje um cenário, apesar da pandemia, de colapso das políticas públicas relacionadas à equalização, sobretudo de renda. Nesse aspecto, nós temos como exemplo, a partir dos dados do Todos pela Educação, uma redução drástica no orçamento da educação. Se a gente pegar somente de 2017 para cá, saímos do montante de 669 milhões para algo em torno de 230 milhões em 2020, certo? Então, a gente vê que, em termos percentuais, isso afeta diretamente na qualidade da educação, que, ao invés de estarmos ampliando, estamos reduzindo esse investimento e, como eu tinha falado anteriormente, no retorno da nossa população ao mapa da pobreza e da extrema pobreza, pegando desde a década de 90, quando foi o início do Consenso de Washington, até o ano de 2017, a gente vê que nós estamos recolocando as pessoas no mapa da fome, de acordo com os próprios dados do governo, ou seja, do IBGE e do PNAD. Nesse aspecto, fazendo essa síntese, as políticas públicas, ao invés de regular a vida do cidadão num sentido coletivo, que seria o seu objetivo fundamental, está transportando o interesse público para o interesse corporativo. E aí fica como pergunta a seguinte questão: com quantos pobres se faz um rico? Óbvio que eu não tenho a resposta para isso, acredito que é uma resposta que nós ainda temos que construir, porém, o que eu sei, de acordo com os dados da Oxfam, é que hoje 1% dos mais ricos do mundo concentra a renda dos outros 99%. E que isso é uma condição insustentável do ponto de vista das políticas públicas nacionais, quer sejam elas aqui ou em qualquer outro país da América Latina. Se olharmos para o Chile, vamos ver que, ao longo do tempo, essas políticas liberais ou neoliberais que adentraram no continente chileno trouxeram uma precarização da vida, um aumento do suicídio na categoria dos aposentados e uma redução de direitos. Não coincidentemente, estamos talvez nos moldando por esses exemplos para pensarmos as políticas públicas brasileiras. E para finalizar, próxima aula a gente volta discutindo o fórum e fazendo os encaminhamentos para adentrarmos naquilo que mais nos interessa: políticas públicas, educação e legislação educacional. Até a próxima.